Eu aprendi a liderar na marra. Não foi um curso de formação executiva, nem um manual de boas práticas, foi na prática mesmo. Quando todo mundo olhava para mim esperando uma resposta e eu ainda estava ali tentando entender qual era a pergunta. Antes de abrir a agência, eu lembro de pensar que eu não seria capaz de liderar. Já ouvi gente dizer que liderança é sobre carisma, outros falam em estratégia, em controle. Mas na vida real, quem já precisou liderar de verdade sabe que liderança é, antes de tudo, um chamado para servir. Os maiores líderes do mundo e que admiro, antes de tudo, eles servem. E nenhum livro me ensinou mais sobre isso do que a Bíblia tem me ensinado. Neemias, por exemplo, ele era copeiro, aquele que experimentava o vinho antes do rei para garantir que não estivesse envenenado. Parece um cargo de risco, mas está bem longe de ser o tipo de liderança que impressiona por aí. E foi justamente dali, do lugar de irrelevância aos olhos humanos, que Deus levantou um líder que reconstruiu os muros de Jerusalém. Sem estratégia mirabolante, só com o joelho no chão e o coração sensível e disposto ao clamor do povo. A liderança de Neemias começa com uma lágrima, não com uma ordem. E ele não é o único. Moisés ele liderou o povo com a língua presa e um coração repleto de medo. Davi foi ungido rei enquanto ainda cuidava das ovelhas cheirando a campo. Débora julgava Israel debaixo de uma palmeira. E Jesus lavou os pés dos discípulos antes de entregar a própria vida por eles. Essa é a régua, altíssima. Uma liderança que não comporta ego, nem orgulho e nem arrogância. Pontos de atenção para todos nós. E por falar em Jesus, sempre me impressionou muito o contraste entre ele e Pilatos. Pilatos tinha poder, a cadeira, o título e o exército, mas ele não tinha firmeza. Tentou agradar a multidão e lavou as mãos e achou que estava sendo neutro. Jesus, por outro lado, estava algemado, humilhado, mas ele mantinha a autoridade de quem sabe por que está ali. Um era governador do império, o outro, rei dos reis. Um tentou salvar a própria imagem, o outro entregou a própria vida. A diferença entre eles, o coração. Um liderava pela pressão, o outro pela missão. Liderar não é sobre mandar, é sobre amar, sobre se importar, sobre ver o que ninguém vê e assumir a dor que ninguém quer. Liderar é interceder por gente que talvez nunca diga obrigado. É muitas vezes não ter a menor certeza do que está fazendo, mas seguir mesmo assim porque você sabe quem te mandou. Na marra, com erros, tropeços e muita oração. Aprendi que a liderança que transforma o mundo começa com alguém que se dobra diante de Deus. E é isso que eu oro para ser. Menos chefe, mais serva. Menos controle, mais compaixão. Menos eu, mais dele. No fim, não é como o mundo diz que é, mas como Jesus diz que é para ser.